Bitcoin está em queda e já tem muita gente falando em fim do ciclo. Vamos analisar isso direitinho e entender se realmente estamos próximos do fim ou se é simplesmente mais um FUD, né? Gente com medo, apavorada, ansiosa, enfim. Eu quero mostrar para vocês 4 tópicos hoje. O primeiro, Estados Unidos vendendo Bitcoin, uma notícia. O segundo são os dados da economia americana. Terceiro é a lateralização, eu vou mostrar no gráfico, assim como a quebra das resistências. Então, sem delongas, vamos direto para a notícia referente às vendas dos Estados Unidos, as vendas de Bitcoin pelos Estados Unidos. Na verdade, ele foi liberado para vender os Bitcoins que foram apreendidos na Silk Road. Ele traduziu aqui para a Rota da Seda, mas é da Silk Road, que era aquela loja na Deep Web. Na verdade, nada mais foi do que uma decisão da justiça americana que permitem, podem liquidar os bitcoins vendidos. E isso assustou muito o mercado. Mas, na verdade, não passa assim de simplesmente uma permissão, que ele foi autorizado a vender. Não quer dizer que ele vai vender. E eu acredito que não vá vender, até porque o Trump está próximo de assumir e ele disse que quer manter a reserva de Bitcoin. Então, assim, assustou bastante o mercado, foi isso que causou, na minha opinião, boa parte da queda, mas não quer dizer que os bitcoins americanos serão vendidos, né? Então só essa notícia causou 3% de queda nas 24 horas. Outro fator importante que aconteceu essa semana nos Estados Unidos foram os dados que saíram da economia. E como a gente sabe, a economia está de ponta cabeça e tudo que é bom, na verdade, é ruim e tudo que é ruim passa a ser bom. O que eu quero dizer com isso? Primeiro, unemployment rate. Isso aqui é a taxa de desemprego. O que eles estavam planejando era de 4,2%. A taxa de desemprego caiu para 4,1%. Então você deve falar, puxa, isso é positivo. Na verdade, não. Quer dizer, é positivo, mas o Federal Reserve, que é o Banco Central Americano, encara isso de maneira negativa. Por quê? O outro dado que saiu são os payrolls, é a quantidade de novos empregos que foram criados, que não são de agricultura. Eles estavam esperando algo em torno de 164 mil. Foram criados 256 mil empregos. Você fala, tá aí, outro dado positivo, né? Sim, ele é positivo, mas para o Federal Reserve ele é negativo, porque isso mostra um aquecimento da economia e para eles um aquecimento da economia resulta em inflação. Resultando na inflação, nós não vamos ter, ou foi adiado, a queda de juros americano, o que é péssimo para o Bitcoin e outras criptomoedas e ativos de risco. Então, muito bem. Aqui nós vimos que os Estados Unidos não necessariamente vai vender os bitcoins, quer dizer, não é algo necessariamente negativo. Os dados americanos vieram, positivo, mas o Central Bank encara isso de maneira negativa. Então agora eu quero mostrar o que a gente vê na análise gráfica. A lateralização. Em primeiro lugar, nós estamos aqui de novo dentro de um canal de lateralização que é extremamente natural. Nós acabamos de sair de um canal de lateralização de 8 meses, E como a gente sabe, você quebra o canal, você acha um suporte, que antes era uma resistência, e vai procurar altas históricas. Então, de novo, nós estamos dentro desse canal, possivelmente quebrando esse canal, nós vamos atingir uma descoberta de preço e novas altas históricas. Então, para mim, nada mais natural. E eu quero mostrar para vocês, só dentro desse ciclo, a quantidade de lateralizações que a gente teve. Ou seja, é muito natural quando o preço atinge um certo patamar dele ficar preso dentro de um canal até ele sair e procurar um outro canal. E assim, consecutivamente, Então a gente vê, ele sai do canal, ele acha novas altas, depois ele lateraliza para procurar novas altas e assim ele vai. O Bitcoin, assim como outros ativos, eles não crescem simplesmente de uma maneira reta, ou exponencial, assim, sem que haja no meio deste caminho altos e baixos ou até lateralizações, muitos ativos ficam lateralizando para acumulação de ativos, acumulação de capital. Então, é uma coisa super natural. E, de novo, nós estamos aqui dentro deste canal. Agora, o que eu quero mostrar são
o último assunto é a quebra de resistências. Por quê? Existem muitas pessoas que, a maioria delas, né, acredita nessa teoria do canal, em que você tem uma resistência em cima e um suporte embaixo, e a partir do momento que ele quebra, né, essa resistência, ele passa a subir, e aparentemente vai acontecer a mesma coisa aqui, quando ele quebrar justamente esta resistência. Porém, existem alguns analistas, e eu sou um deles, que acredito que possa ser um pouco diferente. Então, nós vemos, por exemplo, aqui o que aconteceu no canal anterior, que existiu um topo temporário, e nós vemos que assim, ele era um triângulo descendente, ou seja, ele tentou quebrar, né, essa resistência, e a partir do momento que ele conseguiu, que foi neste momento, ele tornou o triângulo um suporte, e a partir desse suporte ele conseguiu, né, estilingar e passar para cima do canal. Então, muitas pessoas podem acreditar que o mesmo vai acontecer aqui em cima, em algum momento ele vai tentar romper esse triângulo, depois ele vai romper, criar aqui um suporte que antes era resistência, e depois daqui voltar a subir e procurar novas altas históricas. Então, assim, essa formação é muito interessante, né, de triângulo descendente. Eu acho que pode vir a acontecer também, né, nesse canal que a gente está enfrentando no momento. E assim, é só para as pessoas entenderem que assim, eu não acho que a gente chegou nem perto do fim do ciclo, né? Ao que tudo indica, não. E mais do que isso, mostrar rapidinho, aqui é o Total 3, né, tirando o Bitcoin e a Ethereum. Essa aqui foi uma alta que foi causada pela alta do Bitcoin e pela alta de algumas moedas específicas, né, como a Ripple, a Sui, a Cardano, a Stellar. Por quê? Porque foi um pouco fora da curva, né, essa alta tão íngreme. O que deveria ter acontecido é algo mais ou menos como se fosse isso, né, e não simplesmente uma estilingada muito agressiva, né. E, de novo, a gente está dentro desse canal também dentro da Total 3. Então, o que aconteceu aqui foi um pouco fora da curva, e por isso que a gente vê a maioria das altcoins ainda não trazendo esse resultado, né? Porque esse resultado ele veio muito do próprio Bitcoin, da Ripple, da Sui, da Cardano, dentre outras, que tiveram realmente essa elasticidade, né? Teve uma subida muito, muito além do comum. E quero mostrar para vocês aqui uma última análise, que eu vou colocar o gráfico da Total 3, só para vocês entenderem sobre o gráfico do próprio Bitcoin, e a gente vê, a Total 3 é a vermelha, né? Deixa eu tirar tudo que eu fiz. Isso. Nós vemos que a Total 3 está muito correlacionada, e essa alta que a gente viu no gráfico anterior é justamente a alta que acompanhou a própria alta do Bitcoin. Então, assim, quando a gente começar a ver um descolamento, né, das altcoins com o Bitcoin, nós vamos realmente ter a alt season. Quer dizer, a gente nem chegou na alt season ainda, e já tem gente falando no fim do ciclo do próprio Bitcoin, que é uma coisa, assim, totalmente maluca, na minha opinião. Então, mostrar um pouco aqui, essa é o último gráfico, é a dominância do Bitcoin sobre o mercado cripto. E nós vemos que assim não chegamos ainda no patamar que a gente espera, que é essa queda muito brusca, né? Isso aqui é alt season. Então a gente ainda está tentando passar de um suporte aqui, que também está se tornando resistência, mas a partir do momento em que a dominância do Bitcoin despencar, é quando nós vamos ter alt season. Então, voltando ao assunto inicial, será que é o fim do ciclo? Eu acho que nós não chegamos perto do fim, e ainda não tivemos a altcoin season. Então, vai ter um tempo ainda para terminar o fim do ciclo, e eu acho que o que está acontecendo é muito mais uma choradeira e o pessoal desesperado com notícias um pouco extremistas, e a situação gráfica anda muito bem, obrigado, e acho que as pessoas não deveriam se preocupar, não estamos no final do ciclo ainda. Ok? Por esse vídeo é isso, muito obrigado.